aquilo que ele tem de mais precioso. Como consequência disso, conhecemos Deus expulsou Adão do jardim do Éden. Já não existia mais aquela comunhão, já não existia mais aquela amizade, aquele entrosamento, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados ou iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Logo, Deus já não tinha mais aquele convívio com o ser humano, infelizmente. E o que é que aconteceu, irmãos? Entrou briga, entrou confusão, irmão matando irmão, entrou doença, entrou as dores e consequentemente a morte. Ou seja, sem a presença de Deus, o ser humano, meu irmão, é vulnerável, ele não é nada, ele não pode fazer nada. Mas com a presença de Deus, você pode ultrapassar os seus limites, porque a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Mas Deus não quer ver a derrota do homem. Deus não quer ver a miséria do homem. Deus não se alegra, meu irmão, e nos vê por baixo. Pelo contrário, Ele diz que nós somos cabeças e não caudas. Deveríamos estar por cima e não por baixo. Deus, meu irmão, já em Israel estrutura um plano, porque Deus queria estar no meio do povo. Deus diz: olha, Moisés, você vai construir um templo móvel, ou seja, um tabernáculo, e nesse tabernáculo eu estarei se manifestando, e manifestando de uma forma poderosa, lá no lugar chamado Santo dos Santos. No santuário algumas pessoas terão acesso, alguns sacerdotes, lá no pátio o povo poderá estar presente, mas no Santo dos Santos só o sumo sacerdote, ou seja, Arão, poderá entrar para ter assim uma conversa comigo, um diálogo comigo e apresentar o pecado do povo. Meu irmão, Deus estaria ali revelado através de uma arca. Aquela arca estaria representando a presença de Deus naquele local. E era assim que acontecia. O povo parava, estabelecia um acampamento, eles montavam o tabernáculo, e ali, meu irmão, Deus se manifestava. A arca estava ali, que era símbolo da presença de Deus. O tabernáculo era desmontado. O povo também caminhava assim, buscando no seu percurso em relação à terra prometida. E Deus sempre ia se manifestando através daquela arca, pois a arca simbolizava a presença de Deus. Meu irmão, era algo tão sério que diz a Bíblia que se algum sumo sacerdote, porventura, entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele, meu irmão, era fulminado na hora. Eles armavam a sua estratégia, colocaram alguns sinos, uma corda. Então, enquanto ele estivesse ali realizando um trabalho, estaria ali se manifestando aqueles sinos, de maneira que eles saberiam: não, o sacerdote está vivo. Mas, no contrário, alguns irmãos até morreram e eles puxavam. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é forte, ela é tremenda, e Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com o erro. Deus é santo e Ele não pode estar envolvido em coisa errada, porque Ele, meu irmão, é todo puro, é todo poderoso, é tremendo e é real. Agora, o que é que isso aconteceu? O que é que isso gerou? As pessoas ficaram com medo do povo de Israel. Por quê? Porque existia um Deus que se manifestava através da sua arca, através da sua arca, que era a sua presença. Então o povo, quando ouvia falar no Deus de Israel, ficavam com medo, ficavam, meu irmão, atemorizados. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era um Deus que agia de forma tremenda e poderosa. Agora chega em 1 Samuel, irmãos, no capítulo 4, o povo de Israel em pecado resolve batalhar contra os filisteus. A palavra de Deus nos revela que os filhos de Eli, com a vida toda errada, vão conduzindo a arca, achando que a arca por si traria vitória em relação àquele povo. E o povo celebrando: não, com a arca em mãos derrubaremos os nossos inimigos. Mas entenda, irmãos, eu preciso entender isso nessa noite. A arca, ela realmente simbolizava a presença de Deus.
filho de Deus. Você só é pastor, pastora, só é evangelista. Você só é um obreiro, só é um crente. Você só é um servo, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Nunca se engane, irmãos. Arca sem a presença de Deus não representa